Olá pessoal, graça e paz. Bom dia pessoal, bom dia. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Bom dia, bom dia. Bom dia, a paz do Senhor, bom dia. Bom dia, gente, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. O pessoal está sendo informado aí que a live começou. Bom dia pessoal. Vamos à nossa reflexão bíblica. Vamos para muitos aí, né? O seu texto diário, ok? A sua primeira reflexão do dia, ok? Vamos lá, sejam todos bem-vindos a mais uma live. Bom dia, diga de onde você está falando e eu mando um alô para você. Está um pouquinho escuro, deixa eu ajeitar aqui, tá certo? Mas vamos lá, vamos lá. Vamos lá, diga de onde você está falando. Um abração, Mirko, meu amigo. Olá, pastor Mirko Levac, grande abraço, amigo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom dia, Americana. Vambora, vambora. Bom dia, Portugal. Bom dia, Paris. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Londrina, no Paraná. Bom dia, gente. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, Belfort Roxo, Rio de Janeiro. Bom dia, Aracaju, lá em Sergipe. Bom dia, Natal. Bom dia, Sobral, no Ceará. Bom dia, Volta Redonda, Cidade do Aço. Bom dia, Sete Lagoas, Minas Gerais. Belém do Pará. Bom dia, meu amigo Lorival, ok? Bom dia, Portugal. Tem gente de Campo Grande, no Rio de Janeiro. Vambora, vambora, Alagoas. Bom dia, Mircão. Deus te abençoe, querido. Feliz ano novo mais uma vez para você, Mirco é amigo. Bom dia, Brasília. Bom dia, Porto Velho e Rondônia. Bom dia, Mogi Guaçu. Bom dia, na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, João Câmara. Bom dia, Maceió, Araponga. Olha aí, São José, Santa Catarina, Maringá. Terra Boa, tive aí esses dias. Bom dia, Guarujá. Bom dia, Brasília, Distrito Federal. Bom dia, Piracicaba. Bom dia. Bom dia, bom dia. Vamos lá, é tanta gente aí dando bom dia que a gente acaba não conseguindo pegar todo mundo. Bom dia, turma do Tocantins. Bom dia, nós já vamos à nossa reflexão, ela é rápida. Ok, hoje é sexta-feira, está chegando aí o final de semana, que legal. Bom dia, Franca. Bom dia, Viana. Lisboa, mais gente aí lá, certo? Da terrinha, lá de Portugal. Bom dia. Vamos embora. Bom dia, Caxias do Maranhão, Cambira. Bom dia, Brasilândia de Minas, é isso? Bom dia aos manauaras aí, a turma de Manaus. Já batemos os 3.000 e quando batemos 3.000, nós começamos aí a nossa live. Como eu disse, hoje pouca luminosidade, tá certo? Bom, tem gente da Austrália aí conosco. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Mato Grosso, e bom dia também, Mato Grosso do Sul. Que fique bem claro, essa divisão aí, viu? É apenas uma brincadeira. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, gente, eu tenho falado sobre relacionamentos, tenho falado sobre oportunidade, e hoje eu quero mostrar uma oportunidade extraordinária, mas que enfrentou algumas adversidades. Eu acho que vale a pena nós refletirmos, ok? Nossa história hoje vai o pai da fé. Ele é o pai da fé do cristianismo, ele é o pai da fé do judaísmo, ele é o pai da fé do islamismo, ele é nada mais, nada menos que Abraão, o pai da fé, o homem que foi chamado, certo, para a formação de um povo que Deus estava estabelecendo, ok? Então, nós vamos a Gênesis, capítulo de número 12, e vamos iniciar aqui. Eu vou tirar os comentários, obviamente, só para dar uma segurada aí na nossa atenção, ok? Perdão. E a gente volta depois aí com os comentários, com as perguntas, tá certo? Então vamos lá, a nossa reflexão do dia. Desativei os comentários. Isso aí, poxa, eu estou achando que está muito escuro para vocês aí. Deixa eu tentar baixar um pouquinho isto para ficar mais fácil. Só ajeitar aqui isto. Vamos lá. Gênesis capítulo 12, verso 1 diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra,
da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vamos fazer uma oração? Vamos lá, gente. Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Com ela começamos o nosso dia. Te damos graças pela noite que o Senhor nos concedeu. Peço a tua bênção sobre cada lar, sobre cada família representada naqueles que participam conosco. Uns estão em seus dispositivos, estão no seu carro, ó Pai, chegaram no trabalho agora, ó Deus, e estão participando desses momentos conosco. Abençoa não apenas a sexta-feira, mas esse final de semana. Abençoa o nosso Brasil, continua conosco nessa jornada. Ó Pai, pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Vamos lá, pessoal, vamos lá. Bom, a história de Abraão começa um pouco antes, ok? Na verdade, no capítulo 11, nós já vamos ter a história falando um pouquinho dele, e eu acho que vale a pena nós lermos um pouquinho essa história. Abraão, ele tem 2 irmãos, ok? Ele tem um sobrinho, ele é casado com Sarai e seu pai ainda é vivo. Rapidamente destrinchando. Um de seus irmãos morre, ok? E deixa o sobrinho órfão, o pai de Ló, tá certo? E então o pai de Abraão, certo? Ele resolve sair, Tera resolve sair de Ur dos Caldeus para ir para Canaã. Eles param em Harã, ok? E o verso 30 do capítulo 11 diz assim: Sarai foi estéril e não tinha filhos. Então aqui nós temos a informação da esposa de Abraão. Ela era estéril e não tinha filhos. Verso 31 diz: E tomou Tera a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de seu filho Harã. Harã havia morrido, ok? E Tera agora se sente responsável por seu neto, ok? Então Tera, ele vai sair de Ur e ele leva consigo Abraão, Sarai e leva também a Ló, tá certo? Verso 32 diz o seguinte: E foram os dias de Tera 250 anos, e morreu Tera em Harã. Bom, Tera morreu em Harã, e agora quem está em Harã é Abraão e Ló, ok? Então, escute só, porque eu acho que isso vai fazer bastante sentido aí para nós um pouco mais à frente. Quando Deus diz, no verso 1 do capítulo 12, Abraão, sai da sua terra e da sua parentela, me parece que a terra que ele se refere é Harã. Beleza, tá tudo certo, ok? É ali que ele estava residindo. Mas a parentela é apenas Ló, ok? Por quê? Porque o pai morreu em Harã, não tem mais. Para Harã, eles foram sozinhos. Então, quando Deus diz a Abraão, abandone, eu quero que você deixe, certo? Deixar é a terra onde você está e seu sobrinho Ló. Não leve ele com você. A parentela se resume apenas a uma coisa. Note que é algo muito importante nós entendermos que, às vezes, apenas uma coisa, apenas um comportamento, apenas um procedimento, apenas uma decisão pode fazer toda a diferença no conjunto da nossa história. Eu não sei se você prestou atenção, sai da sua terra,
da sua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, vou fazer de você uma grande nação, vou te abençoar, vou engrandecer o teu nome, você será uma bênção, certo? Muitas pessoas que te abençoarem serão abençoadas, aquelas que não te abençoarem vão ter problemas comigo, é o que Deus está dizendo, tá certo? As famílias da terra serão abençoadas, mas você precisa deixar o quê? Deixar Ló. Note como um Ló na nossa vida, note como um Jonas no nosso barco, note como um traidor na nossa equipe, note como uma pessoa faz toda a diferença no conjunto da história. Às vezes a nossa vida para andar, pessoas e situações, quando eu digo pessoas, eu digo situações, comportamentos, hábitos, eles precisam mudar, eles precisam sair, porque eles são obstáculos, eles são impedimentos para que a nossa vida ande. Deus está dizendo a Abraão, Abraão, deixe Ló, ele era apenas o único da sua família. Deus não está se referindo à esposa Sarai. Abraão não tem filhos, tá certo? Então, até aquele presente momento, o grande obstáculo de Abraão, ele é Ló. Ele é alguém cujo qual Abraão está apegado afetivamente, provavelmente com um senso de proteção alto, porque é seu sobrinho, é seu sangue, tá certo? E ele planeja levar Ló com ele também, provavelmente para ter uma possibilidade de colocar Ló como seu herdeiro, já que ele não pode ter filhos, ou seja, sua esposa Sarai, ela é estéril, tá certo? Então, contrariando a orientação de Deus, o que ele faz? Ele leva Ló consigo. Ele vai caminhar com aquele que Deus disse que seria o seu impedimento. E é isso que vai acontecer. Ao lado de Ló, Abraão vai ter muitos problemas. Tá certo? Por quê? Porque Deus orientou, deixe. Bom, gente, meu propósito aqui não é fazer com que pessoas descartem pessoas. Ok? Somente os imaturos, eles descartam pessoas. A imaturidade faz com que você jogue pessoas fora. Pessoas são valiosas, ok? Talvez não sejam valiosas para você no momento. Talvez não sejam pessoas úteis para você no momento. Mas mesmo que elas não sejam úteis para nós no momento, primeiro, elas têm utilidade para outras pessoas. Segundo, essas pessoas ainda podem estar perdidas e sequer são capazes de observar ou de verificar, certo? Sua utilidade, seus valores. É importante que nós venhamos a entender isso de uma forma muito forte na nossa vida, tá certo? Então, quando olhamos para esse panorama, é isso que nós estamos vendo, um Ló causando problema, um Abraão que quis levá-lo, que quis conduzi-lo. A vida vai colocar pessoas na sua história, ou pelo menos para entrarem na sua vida. Como é que eu vou fazer essa colocação? A Bíblia diz que bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Então me parece que todos os dias pessoas estão chegando na nossa vida. Pessoas estão chegando na nossa rede social, nós estamos encontrando com pessoas, ok? O que a vida está fazendo é aproximando pessoas de nós. E segundo a Bíblia, algumas delas vêm em nome do Senhor, outras não. E qual é o nosso papel? O nosso papel é selecionar essas pessoas. O nosso papel é olhar para essas pessoas, avaliar essas pessoas e descobrir se algumas dessas pessoas vêm em nome do Senhor e se outras pessoas não vêm. Se Deus está enviando pessoas para a sua vida, o mal também vai fazer isso.
E se o mal vai enviar pessoas para a sua vida, você precisa avaliar essas pessoas. Quanto mais próximo for o relacionamento que você planeja viver com essa pessoa que está chegando, melhor terá que ser o seu critério de avaliação para com essa pessoa. Se essa pessoa é apenas alguém de contato momentâneo e esporádico, alguém que você encontra no futebol, numa festa, alguém que você encontra até mesmo na igreja, num clube, certo? Alguém que você não planeja introduzir essa pessoa na sua intimidade, ela pode receber um nível de avaliação bem pequeno, certo? Mas, por exemplo, se você planeja trazer essa pessoa como seu sócio, o seu critério terá que ser bem maior. Se você planeja trazer essa pessoa para a sua amizade, para a sua intimidade, para perto de sua esposa, de seus filhos, de sua casa, de sua intimidade, com certeza. E terá que ser esse comportamento, certo? O seu comportamento mediante a isso terá que ser muito mais criterioso, ok? Então, todas as vezes que a pessoa que está entrando, você verifica e diz, ela vai entrar num nível alto, aprenda a criar critérios mais rigorosos para avaliar. Pastor, qual é o nível máximo de uma pessoa na minha vida? É o nível conjugal, ok? O maior critério que você vai ter para avaliar alguém é o critério conjugal. A pessoa que vai viver com você até o último dia da sua vida. Porque, preste atenção, um funcionário você pode mandar embora, um amigo você pode perder a amizade, um sócio você pode desfazer a sociedade, ok? Uma igreja você pode mudar de igreja, um vizinho você pode trocar de vizinho, mudar de bairro, mudar de estado, mudar de país, você pode mudar. Agora, o conjugal não. Então você tem que ter muito cuidado com isso. Isso é muito sério. E é esse detalhe, ok? É a única pessoa que ficou, que Abraão tinha que deixar, era Ló, e ele não deixa. O capítulo 13, mais à frente, depois de tantos problemas, e depois eu acho que vale a pena você olhar na sua Bíblia e ver as adversidades, né? O texto, o verso 7 diz, e houve contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de gado, do gado de Ló, certo? Então preste atenção, nós estamos vendo os problemas que são gerados por aqueles que nós tentamos levar na nossa história. Pessoas que deveriam ficar, porque simplesmente não faz parte da nossa história, não devem caminhar conosco. Não fique triste, essas pessoas terão outros amigos, essas pessoas terão outras oportunidades. Elas precisam achar o grupo dela e não necessariamente todas as pessoas que convivem conosco, elas têm que participar de uma forma íntima da nossa vida. Eu vejo pessoas que não respeitam isso e têm sérios problemas para lidar com essas situações, sofrendo sérias consequências, certo? E se aborrecendo. E o pior de tudo isso, que mais me deixa triste, é que aquelas pessoas que não respeitam isso, sofrem tanto, que depois de um tempo, elas não querem se relacionar mais com ninguém. Elas ficaram tão aborrecidas, entendeu? Elas ficaram tão chateadas com tudo aquilo que viveram, que elas resolveram que agora, sabe? Elas começaram achando que todo mundo é bom e que todo mundo cabia no seu mundo. E agora elas estão terminando essa história achando que todo mundo é mau e que ninguém cabe no seu mundo. Ok? Por quê? Por causa de um Ló, por causa de um Jonas, por causa de uma pessoa, certo? Que você introduz na sua vida de uma forma errônea, certo? Ok? E pior, nós queremos que Deus nos diga, nós queremos que Deus nos fale, porque Deus disse que era para eu casar com aquela pessoa. Por quê? Porque eu sou um insano, eu sou um inconsequente, eu não sou capaz de ter saúde emocional suficiente para escolher uma pessoa.
Então eu preciso de um terceiro que escolha para mim. Não é assim que funciona. O mundo mudou. Entendeu? Eu tenho faculdade mental o suficiente para escolher a minha profissão, para escolher os meus amigos, para escolher a minha religião, para escolher o meu cônjuge, para escolher as pessoas. Mas não, as pessoas não conseguem estabelecer o processo seletivo, ok? E então começam a criar uma responsabilização. Não, porque eu pedi a Deus para enviar uma pessoa para mim, beleza? E quando ele enviou, qual foi o critério que você usou para avaliar essa pessoa que estava chegando? Lembra, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. E se o diabo mandar gente para a sua vida? Como é que vai ser? Você é capaz de diferenciar alguém que vem enviado do mal e do bem? Você sabe fazer essa avaliação? Não. Então você vai ter problemas. Então você vai ter sérios problemas para reger sua vida. Então tá aqui, Deus disse, cara, não leve seu parente. Quem são seu parente? Apenas Ló. E ele levou Ló. Então agora ele tem problemas com Ló. Mas ainda no capítulo 13, ele se separa de Ló. Ele diz que Ló, nós não vamos viver mais juntos. Bom, mas Deus já tinha dito isso, Abraão, lá no capítulo 12, cara, no verso 1. Deixe Ló. Tá certo? Não, mas eu quero levar Ló. Então leve os problemas que Ló vai trazer para você. Você quer vender o ingresso do Jonas para o seu barquinho? Então se prepare para a tempestade, se prepare para perder a carga, se prepare para enfrentar o medo. É isso. Deus vai mudar a história de pessoas. É muito comum que ele tire pessoas. José, eu vou fazer de você um governador. Então, seus irmãos não cabem neste momento na sua vida. Então, eles serão usados para te vender. Eles serão bênção para você e não maldição, porque eles aproximam você de seu destino. Lembra disso? Pedro, para trás de mim, Satanás. Judas, amigo, a que vieste? Jesus chama Judas de amigo simplesmente porque Judas o aproxima de seu destino, ok? No momento, Judas está aparentemente fazendo algo ruim, mas Jesus consegue enxergar a proximidade que Judas está colocando ou o colocando do seu destino. Jesus está dizendo, eu vou morrer, e Pedro diz, não fala isso. E Jesus disse, Satanás, você é uma oposição a meu destino. Você consegue entender isso? É isso que as pessoas precisam entender quando coisas boas e ruins estão acontecendo. Porque é muito comum pessoas avaliarem coisas que são boas, prazerosas, porém momentâneas. Tá certo? Elas são boas, prazerosas, mas perigosas. Boas, prazerosas, mas destrutivas. Boas, prazerosas, mas altamente prejudiciais. Mas como essas pessoas só conseguem enxergar o momentâneo, elas não conseguem extrair dessa experiência coisas boas. Já tem casos, por exemplo, de coisas ruins que te acontecem, mas elas são ruins, momentâneas, mas prazerosas ao longo prazo, lucrativas a longo prazo. Por exemplo, um aluno, um adolescente, quando ele rejeita os estudos, por que é que ele rejeita os estudos? Por que é que ele rejeita estudar? Por que é que ele quer brincar? Por que é que ele quer se distrair, que ele quer ficar nos games, na internet? Por quê? Porque isso é prazeroso momentaneamente, mas é prejudicial a longo prazo. A grande questão é que essas duas histórias, lá na frente, elas vão se encontrar. Eu não sei se você já teve a experiência de estudar com alguém que resolveu estudar enquanto você gostava de jogar futebol, namorar e brincar. Aí, 20 anos depois, já aí com seus 30 e poucos anos, cada um, essas duas histórias novamente se entrelaçam.
e você acaba numa festa, num ambiente, encontrando aquele advogado, aquele empresário, aquela pessoa que se tornou alguém bem-sucedida, que se tornou alguém realizada, e ela encontra com você novamente. Por que a vida faz isso? Porque ela quer te mostrar a oportunidade que você teve lá atrás. Mas provavelmente um Ló entrou na sua vida e acabou te arredando, acabou te levando para o lado que você não queria. Quando Abraão se separa de Ló, é muito interessante no verso 13, certo? Capítulo 13, verso 14. E disse o Senhor a Abraão, depois que ele se apartou de Ló. Bom, preste atenção. Depois, verso 14. E disse o Senhor a Abraão, depois, finalmente, levou algum tempo, mas finalmente ele se separou de Ló. Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde você está para o lado do norte, do sul, do oriente e do ocidente. Porque toda esta terra que você vê, hei de dar a você e a sua descendência. Tá certo? Então preste atenção. Quando Ló vai embora da vida de Abraão, Abraão muda de fase. Abraão muda de fase. Foi difícil ele se separar de Ló? Foi. Entendeu? E eles se separaram por briga entre eles? Não, entre seus criados. Por quê? Por causa da fartura e não da escassez. Os dois eram tão prósperos que a terra não tinha como comportar seus rebanhos. Então eles precisavam se separar para... É isso que eu queria que você entendesse. Tá certo? Você, para se criar um distanciamento seguro, sadio de uma pessoa, de um comportamento, certo? Tem coisas que precisam ser banidas realmente da nossa vida, mas outras aqui falando de pessoas, tá certo? Eu diria, coloque essas pessoas numa distância segura. Eu acho que vale a pena nós refletirmos sobre isso nessa manhã, ok? Vamos a perguntas sobre relacionamentos, sobre mudar de nível, ok? E vamos lá, 3 perguntinhas, ativar os comentários. Vamos lá, gente. Lucinho, meu amigo, um grande abraço. Lúcio Barreto, isso é fera, esse camarada é 10, tá certo? Não sei se você tem o privilégio de conhecer, mas um camarada que eu respeito demais. Um grande abraço, amigo. Bom, vamos lá, gente. Relacionamentos, proximidade, distanciamento, ok? Não descarte ninguém, apenas reposicione pessoas e aprenda que o nível máximo que você pode incluir ou inserir uma pessoa na sua vida é o nível conjugal, ok? Então, nele ou nesse nível, você precisa estabelecer o máximo possível de critério, tá certo? Abraço, amigo. Deus te abençoe, Lucinho. Vamos lá. Se você quer perguntar, diga, eu quero perguntar, ok? Perguntar dentro do tema, tá bom? Por favor, não coloque outro tema aqui, porque eu não vou falar. Vambora. Vambora, diga, se alguém quiser perguntar. Senão eu vou encerrar aqui e tá tudo jóia, tá tudo tranquilo. É porque as pessoas estão perguntando aqui. Não, tem que perguntar ao vivo. Hoje eu vou fazer uma... Cadê? Ué? Entrar ao vivo. Conosco, vamos lá ver. Vamos ver. Quero perguntar, estou com vergonha. Entrou alguém aí? Bom dia. Bom dia, pastor. Bom dia. Diga seu nome, de onde você está falando. Meu nome é Crislene e eu falo de Florianópolis. Floripa, vamos lá. Crislene, faça a sua pergunta. Bom, pastor, na realidade é o seguinte.
Eu moro com meu esposo há praticamente 10 anos, né? Certo. Só que onde a gente mora é junto com meu sogro e minha sogra, Ok. né? Eles estão sempre aqui. E eu sinto que tem um bloqueio referente a gente subir de nível, né? Certo. E eu acredito que tenha sido isso. E eu queria saber, assim, como que eu posso proceder, né? Como que eu posso dizer, tipo, eu preciso sair daqui, eu preciso procurar um outro lugar ou alguma coisa do tipo. Bom, vamos lá. Vocês estão 10 anos juntos e Sim, 10 anos desde que vocês iniciaram o relacionamento, vocês estão morando com eles. a gente tem a nossa própria casa, porém é no mesmo terreno, né? Ok, tá E a certo. gente tem a gente tem uma empresa que a gente abriu tem 2 anos. A gente trabalha com água e gás, né? E aí a gente está nisso. Só que a gente queria estar mudando de nível. Só que eu acredito que por a gente estar no mesmo ambiente, a gente tem esse bloqueio, assim, sabe? Bom, vamos, mas deixa eu entender isso para mim entender sua avaliação. Bom, vamos lá. Me dá mais ou menos aí se o seu irmão, seu marido é filho único, não. Ele tem Não. mais quantos Mas a irmãos? gente costuma dizer que é o preferido. Tá, beleza. É essa a questão. Então tá jóia. As outras, qual é o nível de vida das pessoas dos irmãos que saíram de perto, eles foram para onde vocês desejam ir ou não? Ok. Não. Então esse empreendedorismo é uma coisa só de vocês. Uhum. Beleza, tá tranquilo, não tem nada a ver. É só para eu entender e fazer a leitura. Então vocês estão há 10 anos, tem a casa de vocês, porém ela é dentro do quintal ou do terreno ou na proximidade com eles. Tá certo. Isso. Ele é o garotinho, provavelmente, da sua sogra e do seu sogro. Sim. Tá certo? Mas com esse tipo de comportamento dos seus sogros, de elegerem eles como o favorito, ele se sentiu também responsável? Ele enfrenta dificuldade de sair ou ele não enfrenta dificuldade é porque ainda precisa de uma definição conjunta de vocês? Não, ele também se esforça, ele quer sair. Ele quer A sair. gente quer. Uhum. Tá certo, tá bom. Então tá certo. É importante entender até para as pessoas que estão nos acompanhando que o que a Crislene está estabelecendo é uma visão empreendedora. Ela não está narrando que há nenhum problema de relacionamento com os seus sogros, ok? Ela está Não. apenas dizendo, é isso que eu quero deixar claro na nossa live, o que ela está dizendo na comparativa do assunto que foi exposto com Abraão, necessitar sair para viver a nova fase, a Crislene acha, certo? Que está naquele ambiente, há uma limitação, ok, de crescimento. E confesso eu para você, eu também acho, pela sua visão, tá certo? Então eu acho que os seus sogros merecem cuidado, merecem atenção, certo? Mas você tem que chamar seu esposo e dizer para ele, queridão, tá na hora, certo, de nós mudarmos de fase, tá certo? E para nós mudarmos de fase, nós precisamos sair um pouco daqui, porque nós teremos uma fase diferente no nosso casamento. Vocês têm filhos, Crislene? Temos uma menina de 8 Então, anos. certo? Então tem uma série de fatores que eu acho que pode contribuir para isso. Talvez isso onere um pouquinho, porque o desconforto pode vir, ter que alugar uma casa, um apartamento ou alguma coisa desse tipo. Mas se um peso financeiro cai sobre vocês, automaticamente ele expõe vocês a um nível de crescimento maior, certo? De Uhum. expansão maior. Como vocês têm a casa própria, como vocês têm o local, ok? Que já é de vocês nesse ambiente, vocês não são aventureiros, certo? Aventureiros é se vocês saíssem de um ambiente de vocês, vendesse esse ambiente para ir para uma próxima fase. Eu acho que vale a pena, eu acho que você tem que fazer sim, só que tem que ser algo de comum acordo com o seu marido, Sim. tá certo? E antes que aconteça um problema, porque hoje, pelo que você está me descrevendo, você não tem problema de convivência com os seus sogros. O que você Uhum. acha é que precisa apenas startar para uma nova fase. Espero um dia ver você novamente na minha live como uma empresária, já com outras lojas, com outros ambientes, certo? Amém. E cuidando dessa turminha aí que precisa de cuidado, que são os mais velhos. Muito obrigado por participar conosco. Eu te Espero ter agradeço. ajudado. Deus Amém. abençoe. Foi um Tudo de prazer. bom. Amém. Tchau. Prazer foi meu.
Tchau. Clica no xizinho aí, tá certo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quero perguntar, vamos lá, Laila. Entrar ao vivo. Chamei, eu acho que é Laila. Eu acho que foi isso. Deixa eu ver se ela entra e a gente... Vambora, vambora, vambora. Tanta gente querendo entrar, Laila. Você não entra, eu vou chamar outra pessoa. Talvez ela está tentando entrar e não consegue. Vamos lá. Opa! Bom dia. Bom dia, pastor. Tudo bem? Bem, diga de seu nome, de onde você está falando. O meu nome é Laila, eu falo de Canoas, Rio Grande do Sul. Opa, Canoas, Rio Grande do Sul, terra boa. Faça a sua pergunta, Laila. A Laila está com problema na internet. Laila, eu vou pedir para você sair e tentar entrar novamente, eu te chamo. Não sei se ela está conseguindo me ouvir. Deixa eu ver se ela sai aqui, porque eu não tenho como removê-la. Isso, saiu. Vou ver aqui. Vamos lá. Vamos a Cláudia. Eu chamei a Cláudia. Vamos lá, Cláudia. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É muita gente querendo perguntar, Jesus. Vamos lá, Cláudia. Bom dia. Esse pastor, Bom dia. Diga de onde, paz, diga seu nome e de onde você pessoal. está falando. Eu sou de Campinas, na verdade sou do Nordeste, mas moro em Campinas, Então vamos lá, Cláudia. Faça a atualmente. sua pergunta. Pastor, a minha pergunta é, eu já sou cristã já há uns quase 20 anos, né? Certo. E eu casei com um primo meu, né? Também, na época ele era da igreja, tudo. Hoje ele está afastado uns 4 anos, mas eu tenho passado muita dificuldade, porque assim, no caso dele, os pais deles tiveram muitos problemas no relacionamento com traição, essas coisas, vice-versa. Só que deixou um problema psique, né, no caso dele. E como o pai largou da mãe, ele ficou cuidando dos 5 irmãos, quer dizer, 5 com ele, né, dos 4 irmãos e da mãe, né, que vieram aqui para São Paulo, passaram um tempo. A igreja que sustentava essas coisas, a família não aceitava muito quando a gente casou, porque ele era, vamos dizer, o provedor do lar, né? E a gente teve muito problema de lá para cá. Só que tem muitas coisas que a gente não consegue resolver hoje. Então a gente anda num processo de dificuldade de manter o nosso relacionamento à frente. Eu não tenho conseguido, até orando, resolver. Deixa eu entender aqui. Vamos lá. Você está me descrevendo o ambiente cujo qual ele foi treinado, a responsabilidade que ele teve que assumir, ok? Mediante as adversidades que a vida. Então, você me descreve aqui... E ele acha que a família dele hoje é só as irmãs dele, a mãe dele, e ele fala que a família dele é essas pessoas, como não tivesse desgrudado o umbigo. E por isso a gente teve muito problema, né? A mãe falava que eu não era a nora que era para ser, essas coisas. Mesmo a gente na igreja louvava tal. E hoje ele já não está mais, sabe? Por exemplo, o meu pai faleceu, eu tinha 4 anos, também já veio de um processo, que era casado com 2 mulheres, porque naquela época os pais faziam casar se mexesse com as mulheres e vice-versa. E isso eu creio que Deus quebrou na minha vida. Mas na do meu esposo, ele não acredita, porque assim, nós somos primos de primeiro grau. Porém, foi uma escolha aí, como o senhor falou, né, no início aí do vídeo, né, que a gente faz aquela escolha, né, que nem tudo é Deus, a gente tem que avaliar, né? Sim. Mas assim, você vê o processo do tempo, que Deus ele vai preparando o caminho para que ocorra conforme a vontade de Deus, quando você se permite na vontade de Deus, né? Fica ali na vontade do Senhor, Deus vai trabalhando na sua vida. Só que de lá para cá, a gente teve
muitas pessoas se metendo no nosso relacionamento, né? Devido a gente ser primos, né? Pessoas de outra igreja, como pessoas da congregação, por exemplo, falar para eles que não é de Deus, que não provém do Senhor, que tá errado e não sei o que e tudo mais. E a gente veio passando por muitas dificuldades com família, né? Porque eu tive uma família, foi difícil, né? O meu pai era casado com 2 mulheres, porém ele faleceu, eu tinha 4 anos. E isso, quando eu me converti, eu não aceitei mais na minha vida vir essa hierarquia, né? Familiar. Porém, no caso dele, ele acha que a família dele é a mãe dele e os irmãos dele. E a gente tem tido muito contrito e estamos naquela fase, ou larga ou... Vocês têm entendeu? Tem uma princesa, uma bebezinha. Vem cá, mozão. São casados há quanto tempo? Vai fazer 9 anos. Olha aqui. Ó. Oh, meu Deus, que menina linda. Lindeza. Bom, vamos lá. Então a gente passou muita dificuldade. Eu queria avançar. Ou sair fora, ou tentar restaurar, mas eu não tenho conseguido só. Bom, vamos lá. Vamos lá. A questão é o seguinte. Avaliando a grosso modo aquilo que você me falou. Tá certo? Porque eu não escuto a outra parte aqui, eu só escuto a sua. Sim. Então eu fico meio né, extremamente parcial, escutando só a sua parte. Bom, casar com alguém estranho já é um problema sério. Casar com alguém da família é um problema muito maior. Eu não vou definir nem aqui, porque preste atenção, se não fosse legal, vocês não teriam casado. Vocês são casados de papel, certo? Então, se a legislação permite que vocês casem, aí eu também não vou estabelecer, não vou falar de vínculo sanguíneo, não vou falar do perigo que se tem, todas essas coisas, não é isso que está em pauta aqui, tá bom? Mas vamos lá, casou. Aí você casa com um camarada que carrega um alto nível de responsabilidade, tá certo? Você se casa com um indivíduo que viveu num ambiente que você acompanhou de perto. Então, você conhece a história dele. Tá certo? Então, eu acho que hoje o que você precisaria fazer é procurar uma igreja neutra que oferecesse a você e seu marido, aí depende dele querer, certo? Um processo de terapia para ajudar vocês nesse ambiente, o que não é fácil. Acho que está dando algum problema no vídeo aqui. Você conseguiu? Você estava travada para mim. Agora melhorou? Tá, voltou. Eu acho que vocês deveriam, porque a sua situação ela é muito delicada. Você precisaria de um grupo, de alguém que acompanhasse você um pouco mais de perto. Tá certo? Eu não. Os meus pastores até tentam, né? A gente saiu para ajudar uma outra igreja, né? Que eu era obreira na igreja, na Assembleia certo. Assembleia Ministério Internacional, aqui em Campinas, né? Sim. É fundada na Flórida, mas está em Campinas. A gente saiu para ajudar um outro pastor que era amigo, depois a gente saiu de lá, que ele acabou afastando, né? Do louvor. Mas o problema dele é que é assim, ele quer trazer, que nem agora tem uma irmã dele que mora no nosso quintal. Mas assim, o que ele acha, ele tá com 28 e eu tô com 35 agora. O que ele acha é que ele tá novo demais para estar num casamento, sabe? Assim, então, às vezes ele quer viver, mas ao mesmo tempo ele não quer. Porque não é isso, ele só trabalha e não quer estar na igreja agora, porque começa a ver que é um sistema, e não é um sistema, né? Quando a pessoa está afastada é assim, né? Eu já tive essa experiência e a gente acaba colocando a culpa em outras pessoas. Mas, na verdade, a culpa mesmo é nossa por não conhecer o próprio Deus que a gente serve. Vou te falar uma coisa, vou te dar uma dica aqui. Procure ajuda, porque sozinha você não vai resolver. Tá então, certo? só que assim, eu procuro ajuda, mas no caso dele ele não quer. Eu já tentei aconselhamento, no caso dele ele não quer. Então, aí eu vou te dizer. No ambiente onde você entrou, aí eu já responsabilizo você. Ok? Inevitavelmente, ele trouxe para você isso. Eu não conhecia ele assim, criança, sabe? Eu conheci ele mais depois, na frente aqui. Então, eu vou dizer a você, o seu caso aí, como a maioria dos casos, eu recomendaria você a pedir ajuda,
de um conselheiro que te desse ferramentas para que você... Porque, pelo que você está dizendo, ele não quer ajuda, não quer ser ajudado. E Viveu em ele outro também ambiente. fica assim, a gente não tem que largar, aí depois mais fica nessa, nem larga, nem Deus não permite sair fora, nenhum nem outro. Tipo assim, sabe? Tudo acontece para não sair Anota fora. um e-mail aí, você tem como anotar? Eu printo. Ah, tenho. Anota aí. CLD, É um que apareceu aqui na estante na live? Ou não? eu não sei se cola, não. CLD, Apareceu um e-mail na live para entrar para ajuda psique. Eu acho que é não, isso. não, mas esse aí não é o meu. Tô te dando o meu. Tá bom. Peraí, só um minutinho. Pode falar. CLD, Uhum. É só um minutinho, filho. Soares Duarte, Cláudio Duarte? Soares Duarte. CLD, Soares Aham, Duarte, CLD Soares Duarte. @gmail.com. Aham. Depois você me manda uma mensagem aí, me manda seu telefone, tá bom? Tá bom. Deus abençoe, tudo de bom, viu? Amém. Sucesso aí, vai dar Amém, certo em pastor. nome Deus de Jesus. abençoe. Foi um prazer conhecer o senhor. Prazer meu. Amém. Rapaz, tchau, tchau. Dá um clique no xizinho aí, vou falar com a última pessoa aqui e... tem gente que é complicado, o negócio é desafiador, entendeu? Já é complexo. Isso aí, soaresduarte@gmail.com. Obrigado aí, certo? A Cleo, tá bom? Vamos lá, quem quiser fazer uma pergunta, depois manda lá e eu dou uma olhada e respondo você. De repente faço aí amanhã uma live só de resposta. Bom, pergunta. Por favor, vamos lá, Daiane. Vamos lá. Simplifique, porque aí fica mais fácil para mim. Chamei, eu acho que é Daiana. O Daiane. Eu acho que é isso. Vamos lá. Bom dia. Bom dia, paz, A pastor. paz. Me Diga-se, chamo Daiane. Daiane. Daiane, De onde? eu moro aqui. Sou do Maranhão, mas moro atualmente em São Paulo. São Paulo. Vamos lá, faça a sua pergunta, Daiane. Então, pastor, é assim, eu casei com meu esposo, eu tinha 18 anos, Ok. né? Ele tinha 30, ele já tinha vindo de um relacionamento anterior, e a gente acabou se envolvendo na empresa, a gente acabou casando, né? A gente se firmou na igreja, casamos. Só que eu sempre fui uma pessoa imatura, né? A gente casou, no começo, ele sempre lutou pelo Quantos nosso casamento. anos E de casado? Hoje a gente tem 7 de casados e 11 de juntos. Tá, Morar tá bom. junto, né? Porque quando a gente entrou na igreja, o pastor que é o nosso pastor, né? Falou que não era certo e a gente acabou casando, né? Ok, então Botando a casa em ordem. tá certo. Isso aí, vamos lá. Faça a sua pergunta, então. Isso. Aí eu sempre fui uma pessoa imatura, né? Tipo, qualquer coisinha eu queria separar, brigar, entendeu? E isso a gente viveu, né? A gente está vivendo junto ainda, só que hoje, depois de... A gente tem duas filhas, uma de 9 e uma de 2 anos. Na minha gravidez, ele se afastou de mim, né? Ele acabou... E hoje a gente conversa, eu perguntei por que ele mudou, né? Aí ele falou que foi tudo que eu fiz, né? Tudo que eu falei, entendeu? Ele carrega mágoa, sabe? E a gente está tentando restaurar o nosso casamento, só que ele tá acabando, tipo... Hoje ele falou assim, ai, Daiane, eu não vejo a gente mais junto, né? Só que ele não quer separar e nem quer, né? Ele quer ter a vida de solteiro. Hoje eu vejo ele como quer viver a vida de solteiro, né? Porque ele sai à noite, ele chega à tarde, ele é obreiro ungido, né? Só que não tá mais na igreja. A pandemia afastou ele, né? Tá indo só eu com minhas filhas. Só que ele fala que a culpa foi minha, sabe? Eu que afastei ele de mim. Eu já pedi perdão, né? Pelo que eu falei pra ele, porque eu falei muitas coisas pra ele que magoou. Hoje eu reconheço que eu fui imatura, que eu não fui uma mulher sábia, né? Mas eu não quero perder a minha família. Bom, vamos lá. Essa é a grande questão. Ao longo do tempo, Daiane, o que nós vamos fazendo vai destruindo a nossa credibilidade. Uhum. Esse que é o problema. E aí, depois de um tempo, a pessoa não acredita mais que nós somos capazes de mudar. Sim. Entendeu? Então, eu vou te falar a mesma coisa que o que nós estamos precisando é de ambientes onde as pessoas
possam, me parece que esses comportamentos, eles são como doenças. E se forem tratadas no início, são de fácil resolução. Mas o problema é que as pessoas, elas vão protelando. Aí quando olham, está na situação como a sua, como a anterior, erros pequenos que vão se potencializando. Você está falando de 11 anos de relacionamento. Você tem 2 filhas. Uma que nasceu quando No você começo. não era casada, logo no começo, tá certo? E outra que tem 2 anos de idade. Então, olha só, vocês têm uma filha que talvez tenha nascido antes da crise e outra filha que nasceu já na crise. Ou seja, mesmo em crise, vocês, né, quer por descuido, quer por achar que se tivesse mais um filho ia melhorar, sei lá, acabaram tendo outro filho. Né? Então, eu olho para essa situação, né, e eu vejo assim, muito descaso das pessoas com sua própria história. Então, hoje eu diria para você, porque eu não conheço a igreja, não conheço as pessoas, porque às vezes você vai em busca de tratamento E acaba se machucando mais e as ainda. pessoas que vão te tratar estão mais doentes do que você. Verdade. Entendeu? Então, hoje, quando eu, por exemplo, não estou falando mal da igreja, não, mas antigamente nós dizíamos assim, procure uma igreja mais próxima da sua casa. Hoje a gente tem que dizer assim, procure uma igreja mais próxima da sua Bíblia. Porque às vezes a igreja está perto da sua casa, mas longe da palavra de Deus. Entende? Então, olha, eu vou falar para você. Chame seu marido. Meu e-mail estava aí, tá bom? Vai estar aí na live que ela vai ficar gravada. Anote depois, Daiane. Deixa eu até colocar Eu uma... comprei. Eu tô lendo o seu livro. Ah, Eu comprei. sim. Mas fala... É Daiane Guimarães. Me manda o e-mail para aquele e-mail que está aí, tá certo? Tá na live? Não, aqui não tá. Mas depois eu volto a assistir Está gravado, novamente. é cldsoaresduarte@gmail.com. Tá bom? E aí eu te respondo, tá joia? Eu converso bom. com você depois. Um grande abraço, Deus abençoe. Bom, gente, eu vou pegar Amém. um pouco dessas perguntas e amanhã, tá certo? Eu vou responder um pouquinho dessas perguntas aí. E até segunda-feira, onde nós temos mais uma live. Tá joia? Fique com Deus, Deus abençoe, graça e paz.